Senhores, quero começar fazendo uma pergunta bem direta. Vocês realmente acreditam que depois dos 60 anos uma mulher só vai se interessar por um homem que tenha muito dinheiro, carros bastante caros, casa, uma aparência impecável ou cabelos abundantes e escuros? Se essa imagem que você tem em mente, é melhor abandonar essa ideia a partir desse momento, porque ela está longe de representar a realidade. Durante muito tempo, os homens foram levados a acreditar que envelhecer significa perder o poder de despertar o interesse feminino. Mas existe um fator muito mais relevante, muito mais importante do que patrimônio, do que veículos de luxo ou simplesmente a aparência. E o mais interessante é que grande parte dos homens acima dos 60 anos já carrega essa qualidade consigo, embora aí poucos tenham essa consciência do verdadeiro potencial que ela possui. Então, quando você aprende a desenvolver e demonstrar essa característica da maneira certa, algo muda na forma como as mulheres percebem sua presença. Inclusive, mulheres mais jovens, mulheres bonitas, podem passar a enxergá-lo de uma maneira diferente, e não porque você está tentando parecer mais novo, mais jovem, mas porque você transmite algo que não pode ser comprado. E esqueça a ideia de que isso exige procedimentos estéticos, que isso exige um carro importado, de luxo, algum produto milagroso. O segredo pode começar com apenas alguns minutos dedicados diariamente. Então continue aqui comigo, porque eu vou mostrar uma prática muito simples que pode transformar a maneira como você se apresenta e principalmente como é percebido pelas mulheres. Então, enquanto muitos homens aí da sua faixa etária desperdiçam energia tentando competir com padrões que não fazem sentido para eles, você pode aprender a despertar interesse de forma natural, sem precisar ficar provando o seu valor ou viver tentando impressionar alguém. Antes de seguirmos, eu quero deixar uma coisa muito importante e muito rápida aqui. Se você está disposto a recuperar sua confiança, fortalecer sua presença e aprender a se relacionar com as mulheres sem depender de jogos emocionais ou estratégias artificiais, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, coloca aqui nos comentários de qual cidade, qual país você está acompanhando. Eu percebi que tem pessoas de outros países me acompanhando aqui. É sempre interessante descobrir até onde esse conteúdo está chegando. E aproveite para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdo sobre comportamento feminino, sobre atração, vitalidade e confiança masculina, depois principalmente aí dos 60 anos, abordando assuntos que muitas vezes ficam de fora das conversas tradicionais. São aspectos importantes para quem quer continuar vivendo essa fase da vida com segurança, com disposição e uma presença que naturalmente chama a atenção. Agora precisamos derrubar uma das maiores crenças que muitos homens infelizmente carregam. Existe a ideia de que ao completar 60 anos, um homem simplesmente deixa de ser interessante para as mulheres e só consegue chamar a atenção se tiver, fortuna, dinheiro, carro esportivo, um iate ou uma carreira extraordinária para exibir. Só que essa visão é completamente equivocada. A idade por si só não transforma um homem em alguém invisível. O que realmente importa é a maneira como ele se posiciona, como ele se comporta e transmite sua própria confiança. Então, ao longo do meu trabalho, conheci diversos homens, principalmente aí entre os 60 e 70 anos, que conseguiram despertar o interesse de mulheres até 2 ou 3 décadas mais jovens. E o mais importante é que isso não aconteceu porque possuíam grandes fortunas, dinheiro, carros de luxo ou haviam recorrido a procedimentos estéticos. O diferencial mesmo de verdade estava na compreensão de como a atração funciona no campo psicológico. E é preciso entender uma coisa muito importante: mulheres bonitas e mais jovens não têm dificuldade para receber a atenção masculina.
O que muitas delas procuram, principalmente quando já tiveram experiências muito frustrantes, é encontrar ao lado de um homem algo que vai além de aparência. Segurança e maturidade emocional e tranquilidade podem ser muito mais marcantes do que alguém que passa o tempo inteiro tentando demonstrar o próprio valor. E aqui está o ponto que talvez você nunca tenha percebido. Boa parte dessa vantagem já está presente na sua vida. Você acumulou experiências, você enfrentou dificuldades, tomou decisões e aprendeu com os próprios erros. O problema é que ninguém ensinou você a transformar tudo isso em presença e confiança dentro dos relacionamentos. Mas existe uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Depois dos 60 anos, muitos homens possuem uma vantagem enorme no campo da atração, porém acabam ignorando completamente esse recurso, enquanto homens mais jovens ainda estão tentando descobrir quem são, conquistar reconhecimento e receber a aprovação das outras pessoas, você já percorreu uma trajetória, uma estrada muito mais longa. Você já construiu uma vida, você enfrentou desafios, você acumulou experiências e sobreviveu a situações que transformaram sua maneira de enxergar o mundo. Então, essa bagagem pode ser extremamente poderosa, atraente. Ela representa a diferença entre alguém que ainda está tentando encontrar seu lugar e um homem que conhece melhor a si mesmo e não precisa implorar pela aprovação de ninguém. Mas como transformar essa experiência em atração? Existe um princípio fundamental que pode mudar completamente a maneira como você se comporta nos relacionamentos: a independência em relação ao resultado. Em outras palavras, você deixa de agir como alguém desesperado para conseguir determinada mulher e passa a se comportar como alguém que sabe que ficará bem independentemente da resposta que receber. Quando essa mudança acontece, sua postura, sua comunicação e até a sua energia social começam a mudar. Você deixa de transmitir ansiedade e passa a demonstrar tranquilidade, e essa segurança pode ser percebida pelas mulheres de maneira muito mais forte do que você imagina. Agora, a gente vai falar sobre 3 comportamentos que prejudicam a atração e que aparecem com frequência entre os homens, acima aí, principalmente dos 60 anos. Mais importante ainda, vou mostrar o que colocar no lugar deles para que a sua experiência de vida passe a trabalhar ao seu favor. O primeiro problema é tentar conquistar a qualquer custo, como eu já falei anteriormente, quando o objetivo deveria ser criar atração naturalmente. Infelizmente, muitos homens continuam utilizando estratégias que talvez fizessem sentido quando eram mais jovens. Tentar impressionar, gastar demais, mostrar conquistas ou fazer de tudo para convencer uma mulher de que são interessantes. Só que essa postura pode produzir exatamente o efeito contrário. Quando você demonstra que precisa desesperadamente da aprovação de alguém, principalmente de uma mulher, isso fica muito perceptível, fica muito na cara no seu comportamento. É como entregar a outra pessoa o controle completo sobre a sua autoestima. Você começa a investir tempo, você começa a investir dinheiro, energia, tentando conquistar alguém que talvez nem esteja realmente interessado ou interessada em você, enquanto a sua própria confiança vai sendo deixada de lado. A verdadeira mudança acontece quando você para de correr atrás de validação e começa a construir uma presença que não depende da aprovação de absolutamente ninguém. E é nesse momento que a sua experiência deixa de ser apenas uma parte da sua história e passa a se tornar uma das suas maiores forças.
O caminho começa pelo desenvolvimento da independência emocional em relação aí ao resultado. Em vez de viver procurando sinais de aprovação ou tentando conquistar a atenção de uma mulher a qualquer custo, a qualquer preço, concentre-se em construir uma vida da qual você realmente goste. Quando um homem demonstra satisfação verdadeiramente com quem é e com a própria vida, algo muda na maneira como ele se apresenta. Sua postura fica mais leve, sua comunicação se torna mais natural e sua presença passa a despertar interesse sem que ela precise forçar uma situação. O segundo grande erro acontece quando o homem permite que a opinião ou o interesse de uma mulher determine o quanto ele se considera valioso. Talvez você já tenha se perguntado se ainda é atraente, se você é bonito para as outras mulheres, se você é interessante ou se ainda possui aquilo que uma mulher procura. O problema não está em fazer essas perguntas ocasionalmente, mas em permitir que a resposta de outra pessoa defina sua percepção sobre si mesmo. Quando você entra em uma interação preocupado demais em descobrir se está agradando, seu comportamento tende a mudar. Você fica mais preocupado, você se sente mais pressionado, você fica preocupado com cada palavra, com cada gesto e cada reação. Em vez de conversar naturalmente, você começa a interpretar tudo como uma espécie de teste, de sinal. E essa tensão pode acabar prejudicando justamente a confiança que você gostaria de transmitir. Então, por isso, uma postura muito mais saudável é compreender que o seu valor pessoal não depende do interesse de uma mulher específica. Sua história continua tendo importância independentemente de alguém reconhecer isso imediatamente. Sua experiência, sua autonomia, suas conquistas e tudo aquilo que você aprendeu ao longo dos anos fazem parte da sua identidade. Quando essa segurança vem dentro, ela naturalmente, na maneira como você fala, ela se demonstra, né? Ela se expressa, a forma como você conduz a conversa. A mulher percebe que está diante de um homem que não precisa desesperadamente da aprovação dela. Ele pode desejar sua companhia, sentir atração e escolher conhecê-la melhor, mas não precisa perder a própria dignidade para conseguir isso. Essa diferença de postura pode ser extremamente marcante. O terceiro erro é tentar disputar um jogo no qual você não precisa entrar. Alguns homens maduros passam tanto tempo investindo, comparando sua aparência com a de homens mais jovens, que acabam aí tentando reproduzir uma juventude que já não representa quem são. Começam a mudar completamente o estilo, esconder os cabelos grisalhos, utilizar roupas chamativas ou adotar comportamentos que parecem artificiais apenas para tentar parecer mais novos. Mas existe uma percepção importante que você precisa ter. Você não precisa voltar aos 35 anos para ser desejável. Na verdade, tentar convencer as pessoas de que você ainda tem a mesma aparência, rotina e energia de décadas atrás pode fazer com que sua verdadeira vantagem desapareça. Sua maturidade oferece atributos que não podem simplesmente ser imitados por alguém mais jovem. Experiência emocional, estabilidade, autocontrole, capacidade de tomar decisões e segurança sobre quem você é, pode se tornar diferenciais importantes nos relacionamentos. Em vez de competir aí com homens mais novos pela juventude, use aquilo que somente os anos de experiência poderiam proporcionar. A questão, portanto, não é parecer mais jovem a qualquer custo, é apresentar a melhor versão do homem que você se tornou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!